implementando a classe lista. A classe lista, ela vai conter as operações que eu vou realizar na minha lista. Mas, antes da gente continuar na classe lista, propriamente, eu preciso de uma classe que eu vou chamar de nó. O que é o nó? O nó é um elemento básico da minha lista. Então, nesse caso aqui, eu tenho um desenho que tem 3 nós. Cada retângulo desse é um nó. E cada nó contém os dados de cliente, que no caso aqui eu coloquei nome, telefone, pode ser qualquer outra informação. E também vai ter um proxy, que é próximo, uma referência para o próximo elemento da minha lista. Dando destaque que o último elemento da minha lista, o proxy, é null. Ou seja, eu não tenho um outro elemento. Esse é o último elemento da minha lista. Então, a próxima providência é adicionar uma classe chamada nó. E nessa classe nó, eu vou ter informações do tipo cliente. Aqui está dando erro porque eu preciso importar. Cliente fica no pacote modelo. E aí eu escolho a classe cliente, que é a única que tem lá. E também coloco como privativo o proxy. Esse proxy aqui, como ele está referenciando elementos do tipo nó, então ele tem que ser do tipo nó. Escrevo o construtor com os parâmetros cliente e proxy. Defino os gets e set. Está feita a minha classe nó. Agora a gente vai lá para a classe lista. Na classe lista, eu vou fazer a primeira operação. Vou escrever então, portanto, o método inserir. Ele vai ser um método de instância, ou seja, eu vou precisar instanciar a classe lista para poder acessar esse método, lógico, fora daqui da classe lista. O método inserir, eu quero que ele insira clientes. Novamente aqui, eu preciso importar. Essa inserção, como que ela vai ocorrer? Então, veja no desenho novamente que eu tenho uma marcação aqui, início, que vai marcar o primeiro elemento da minha lista. Uma lista, ela se caracteriza por não ser indexada, ou seja, os elementos não estão associados ao índice, como é no array. Aqui, diferente, eu vou referenciar os elementos. Então, o primeiro elemento precisa ser referenciado como início. Então, eu vou definir aqui uma referência externa, já que eu tenho o proxy que é interno. Então, aqui eu defino início. Vou precisar de uma referência auxiliar e vou precisar também de uma referência que marque o elemento atual que eu estou inserindo. Vai ficar claro depois na implementação aqui. Então, eu vou dizer o seguinte: se início for igual a null, então, no caso aqui, todos os 3, início, auxiliar e atual, são valor null, ou seja, ele não está apontando para objeto nenhum. Se início é igual a null, então eu digo para início referenciar um novo elemento, um novo nó, que vai guardar cliente e o próximo dele vai ser null. Por quê? Porque eu vou ter inicialmente apenas um elemento na minha lista, antes de ter esses outros aqui. E esse primeiro é o elemento inicial. Dando continuidade aqui, e já colocando, para a gente não esquecer, o auxiliar ele vai receber início. O que significa isso? Significa que ele vai receber o mesmo endereço do início. Os dois referenciam o primeiro objeto. Após definir o primeiro objeto, o segundo, o terceiro
N, os demais, serão todos instanciados dessa forma. Então, todos os elementos, exceto o primeiro, serão referenciados pelo atual. Então, aqui eu faço a mesma coisa. Atual, new, uma nova instância do tipo nó, que vai receber cliente e, aqui novamente, eu vou colocar null, para caracterizar bem que o próximo elemento ainda não existe. Ou seja, o atual é o último elemento da minha lista. Mas, deixando dessa forma, eu não faço a ligação de, vamos supor, o primeiro elemento com o segundo, e muito menos com os demais. O que eu devo fazer aqui? Então, agora eu vou fazer a conexão entre os dois elementos. Supondo que eu fiz a primeira inserção, chamei o inserir, então o início referencia esse primeiro elemento, e fiz a chamada do inserir novamente, e quem vai referenciar o segundo elemento é atual. Nesse momento eles estão desconectados. Como que eu faria a conexão então? O auxiliar eu vou usar para acessar o endereço do próximo elemento, lembrando que o auxiliar está junto com o início, então está referenciando o primeiro elemento, e aí eu digo o seguinte, setProx, ou seja, aponte para o atual. E na sequência peço para o auxiliar ficar junto do atual, então o auxiliar recebe atual. Então dessa forma eu faço a conexão entre os dois elementos, vamos pensar assim, né? E obviamente depois também, né? Terceiro, quarto e quinto elemento e por aí vai.